Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos começando mais um Gourmets na TV aqui com vocês. Patrocínio de Assum, essa rede de supermercado maravilhosa que nós temos o prazer de ter aqui como patrocinadora. Eu recomendo sempre o Assum da Plínio Brasil Milano, que eu chego naquela loja com aquela simpatia do Paulinho, todo o pessoal da loja, é uma beleza, né? Eu já estou lá no Assum, nessa filial, nessa loja da Plínio Brasil, a loja bonita, e eu já estou conhecendo até as frequentadoras. Esses dias eu estive lá numa quarta-feira, eu entrei para comprar uns legumes aqui para o programa e coisa, já tinha a senhora, tipo, estou vendo o programa, o que vai ter hoje, aquelas coisas assim, a gente não se dá conta do envolvimento da comunicação. E quando hoje, por exemplo, né, me encontrei, vinha caminhando, fui na Cristóvão Colombo, no Banrisul, né, e vinha caminhando, teve um senhor, estava ali esperando o ônibus, me atacou, né? Eu preciso falar com o senhor. Eu digo, o que é? Digo assim, eu vejo seus programas todos os dias. Né? Ai, que ótimo. Eu digo, que bom, né? E daí eu não estou acostumado, porque eu não sou um homem de comunicação, então a gente fica pensando assim, olha, né? Como é que é? E a reação, eu tive vários parentes meus envolvidos na comunicação seriamente, né? E tanto no rádio quanto na televisão, mas a gente não se dá conta. Eu tive um primo, um tio meu, o irmão da minha mãe, o Heron Domingues, que trabalhou na Globo e foi repórter muitos anos. O tio Heron, ele no Rio de Janeiro, ele fazia o repórter, que era o principal, na rádio, era o principal editor na década de 40, 50 e 60. Quando ele passou para a televisão, ele fazia filmes também como um narrador. Quando ele passou para a televisão, né, ele começou a ser conhecido. Sim. E ele era um sujeito, começou a ser conhecido. E eu me lembro de chegar no Rio, guri, andando com ele no Rio, as pessoas atacavam, porque tinha muito menos comunicação, só televisão aberta, e ele dizia assim, essa gente, ele não gostava muito de povo, assim, não, ele era meio arisco, né? E ele dizia assim, a gente agora começa a aparecer essa coisa toda. Eu não estou acostumado com isso, então, caminhando, já não é a primeira vez, no supermercado aqui, as pessoas falam sobre o programa, que é muito bom, não é sobre o espectador. Quando começarem a me tirar pedra, eu vou avisar para a direção aqui, pode me tirar fora. Mas daí eu me encontrei hoje com... Na Cristóvão Colombo, com esse senhor que me atacou, né, o Nilo Silveira, disse, eu vejo esse programa todos os dias, né, quando eu posso. Né. O mês passado o senhor trouxe aquela moça que fazia churrasco, eu achei ela interessantíssima, Clarice. Daí me deu uma explicação sobre ele gostava de fazer churrasco, gostava de cozinhar e que achava que a cozinha era uma coisa que tinha que ser simples. Eu digo assim, eu acho que tem que ser muito mais do que simples, tem que ser prática, né? Então eu vivo dizendo que tanto a mesma alta culinária, né, a culinária de classe, ela tem que ter objetivo, ela não pode ser pirotecnia. Com certeza, tem que ter sabor. Toda comida tem que ter sabor, né? Então, eu agradeço. Seu Nilo, nós estamos aí na televisão, vamos em frente, qualquer hora dessa, vamos fazer um churrasco aqui para o senhor. Né? Bom, de qualquer maneira, o nosso programa de hoje traz uma chefe nova. Ela se formou, eu vou só adiantar, ela se formou na Unicinos, né? Na Unicinos. Nós falamos sobre o Unicino antes, nós conversamos sobre a Unicinos e agora onde tudo começou na gastronomia, foi a primeira universidade a ter gastronomia. Nós até conversávamos, eu dizia, olha, quem teve o primeiro curso de gastronomia com seriedade por aqui, que eu me recordo, fora o Senac, que tem já um curso há muitos anos, mas era mais um curso de formação profissional do que de gastronomia. Né? Depois com a evolução, professores eméritos lá no Senac, né? Eu vou citar dois aqui só de lembrança. O Priori, que já esteve aqui algumas vezes, foi muitos anos lá, o Rogério Priori, que hoje tem um armazém no Bacalhau, e o Mamadou, que é referência para todos nós, né? O Mamadou, aliás, mais uma vez, estou te devendo, tá me devendo, hein, Mamadou? Vou te pegar numa aula lá no União, vou te botar embaixo do braço e trazer para cá, né? Mas hoje o Senac tem uma escola de gastronomia, mas lá começou sendo uma escola profissionalizante, né? E aqui em Porto Alegre nós tivemos um pioneiro que foi o Aires Scavone,
que montou a sua AGAS, Escola de Gastronomia Aires Scavone, que tem uma história gastronômica interessantíssima na cidade. Bom, e após o primeiro curso profissional de gastronomia foi a Unicinos. Hoje a Uniriter tem um curso de nomeada, a PUC tem um curso muito bom. Está ampliando bastante a Uniriter. E nós temos, e o resultado disso, Aline, é que nós temos uma juventude muito intensa nisso, com muita criatividade. Temos chefes novos, mesmo no teu caso, como tu disse que tu não é guria, né? já tem algum tempo, tu tem filhos, essa coisa toda, mas tu é jovem, então, e com disposição, tu tem a tua atividade profissional. Conta a tua vida um pouco agora, que senão só eu falo nesse bloco, porque ninguém vai te conhecer. A Aline Alves, personal chef, essa simpatia que é daqui do nosso lado, eu vou passar para ela a conversa, porque senão o bloco vai ficar só meu. Vai ficar só falando tu, né? Né? Bom, eu comecei desde criança, na verdade, né? Aquele negócio de ficar na volta da mãe, né? Tentando entender, né? 80% de 90%. Então, lá pelos 9, 10 anos, eu já comecei a fazer meu bolinho, levar para a escola para vender, né? E comecei a pegar gosto. Ali eu notei que as pessoas tinham prazer. E eu, cada vez mais, fui me apaixonando pela gastronomia, né? Casei cedo, tive filhos cedo, comecei como empresária muito cedo também, né? Tu é empresária de que tu tens? Conta aí pra eles. Bom, hoje... Como tem coisa diferente aí. Claro, hoje eu trabalho com presentes e decoração. Tenho uma loja em Canoas e tenho uma loja em Porto Alegre, né? Posso falar o nome? Pode, claro. É a Combinamos. Presentes criativos. Então, eu estou já há quase 3 anos nesse ramo, mas vim de outros ramos, né? E em 2016, esse sonho da gastronomia se tornou realidade. Vendi um outro negócio em 2015, fiquei uns meses sabáticos em casa, né? Quase pirei porque não estava acostumada a ficar dentro de casa, né? A Aline do lar, não, Deus o livre, né? E aí um dia eu dei um estouro dentro de casa e disse, chegou, acabou. Peguei, eu moro próximo à Uniriter ali da FAPA, né? Sim, e lá em cima. Peguei ali, entrei no site e disse, não, mas eu vou fazer alguma coisa, não dá mais pra ficar parada, né? E aí eu olhei, era um sábado isso, gastronomia. Eu disse, não acredito. Abriu gastronomia no Uniriter e eu não fiquei sabendo. Para atravessar a rua? Praticamente isso. Aí olhei assim, vestibular naquele dia, perdi vestibular. E eu, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Perdi o vestibular da Uniriter. Aí fiquei quietinha na minha. Daí eu disse, segunda-feira de manhã eu vou estar lá. E eu vou incomodar até entrar. Dito e feito, larguei meus filhos na escola e fui para a Uniriter, feira de manhã. E disse, olha, eu acabei de ver que vocês têm, mas foi vestibular. Aí a moça disse, não, fica tranquila. Vem amanhã de noite fazer a prova aí. E eu disse, tá, né? E na quarta-feira, tu já tá com documentação. Pronto, tô dentro do Uniriter, né? Cheguei em casa, liguei pro meu marido e só disse assim, vou começar uma faculdade. E ele, opa, como assim? Em casa a gente conversa. Ele disse, não. Já tá conversando. Já tô falando. Mas tá, mas tu vai fazer faculdade de quê? Mulher manda na gente cada vez mais. Agora com esse negócio de poderosa, com não sei o quê, a gente fica, vai beber, bababá, cada vez a gente tá sendo mandado mais. Não tem nada. Pois é, daí ele disse, tu vai fazer faculdade de quê? Eu disse, de gastronomia. Mas da onde gastronomia? Ele disse, tu não sabe de toda a história então, né? Eu desde criança quis fazer, fiz outra faculdade. Fiz outra, quase concluí a matemática, já pensou, matemática, né? E não concluí, aí passou os anos, fui para gastronomia, 2 anos e meio de curso na Uniriter, 2 anos e meio de Uniriter. Participei de vários eventos da Uniriter que teve, com vários chefes renomados, né, no mercado. Sim. Participei de um concurso nacional também pela Uniriter, representando a universidade, todas as universidades laureates do Brasil, né? Foi bem legal. E terminei a faculdade no final do ano passado
trabalhei durante o ano informalmente e agora esse ano estamos aí com eventos, né? Tá bem. Então tá, esta é a nossa Aline, vocês viram que eu falei demais no começo, a gente fica em nosso horário. Nós vamos passar depois para a bancada, ela vai demonstrar que esses 2 anos e meio, mas toda essa vontade dela não foram à toa e vai ser o mérito de quem busca o trabalho hoje da Aline, uma das novas chefes que estão fazendo a boa gastronomia aqui na cidade. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Economia se faz com qualidade. Pessoal, estamos voltando para o nosso Gourmets na TV, né? Um dia agradável. Hoje é um dia importante. Você sabe que esse programa é ao vivo. Hoje não tem curé-curé, né? Não tem curé-curé, é bom, né? Não tem. É o seguinte, joga o Pablo Guerreiro, você conhece o Pablo Guerreiro? O Pablo Guerreiro joga hoje na nossa equipe. Tu é colorado ou gremista? Gremista. Ah, que pena, porque está completamente em desacordo com a equipe aqui. A Alex, o Chico, o Beto e eu, todos somos colorados aqui. Cada um com seus defeitos, né? Não diria que é defeito. Aliás, eu não posso nem falar em defeito, mas eu diria que não é uma boa escolha o outro lado. Mas, de qualquer forma, nós temos hoje o Pablo Guerreiro para 40 mil pessoas no Beira-Rio e hoje... Quem estiver, na semana passada nós fizemos o programa, eu não pude nem ir ao jogo, né, lá com o River Plate, né. Hoje tem horário possível, porque o programa termina às 7 horas, já tem completamente completo. Então, eu ia falar, estou falando no futebol, nem me lembro por que eu estou falando nisso, mas de qualquer forma, né, era para lembrar que nós temos um programa ao vivo, né, e a gente, com esses horários, tem um horário determinado. A Aline vai fazer hoje um risoto de queijos. Ela vai explicar o prato. Nós temos assim... Nós já fizemos várias vezes risoto. O risoto tem uma base para fazer, né? Via de regra normal, é aquela coisa toda. As técnicas são mais ou menos as próprias, né? E cada um tem a sua maneira de fazer. Então, o espectador... E risoto é um negócio assim... Vamos falar um pouco sobre comida. O espectador gosta disso. Por exemplo, a gente... Assim nós temos que aguentar isso. Não, nós temos que aguentar isso, né? Nós temos que aguentar isso no momento em que o Internacional está quase entrando em campo para chegar nas oitavas de final da Libertadores. Eu vou fazer um protesto por escrito, né? Fazer um protesto por escrito e amanhã vou trazer gravado aqui um hino mais importante, tá? Bom, de qualquer maneira, a gente tem alguns pratos que são emblemáticos, né, na cozinha. Eu falei com o nosso espectador, o Nilo Silveira, que me encontrei hoje, que falou no churrasco. Ele diz, olha, eu gosto muito de cozinhar, é um senhor, né? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu acho que o churrasco tem que ser feito da maneira como aquela tua convidada fez, com muita simplicidade. A Clarice Schwartzman, que esteve aqui no programa, que hoje é um ícone nacional sobre churrasco, principalmente das mulheres, né? E ela fez um churrasco, ela é muito prática para fazer churrasco. Aliás, churrasco tem que ser feito, churrasco carne, tem que ser feito com simplicidade. Nosso churrasco daqui, né? O nosso churrasco daqui. A gente começa a inventar muito. É verdade. Né? Mas tem pratos que são icônicos e as pessoas mexem muito com as pessoas. Por exemplo, a paella. Nós já fizemos algumas vezes, alguns convidados, eu mesmo já fiz paella aqui, e a paella é um negócio que a gente começa a montar aquele prato, que é tão simples quanto um risoto, né? Mas é um negócio interessantíssimo, o mundo todo come paella das formas mais diferentes possíveis. A mesma coisa o risoto. O risoto foi desenvolvido pelos italianos de uma forma, um arroz todo especial, com as receitas mais incríveis, e também as pessoas têm curiosidade. Vai fazer um curso de risoto? Enche. As pessoas querem saber. E não é verdade? Eu tive faz uns 2 anos e cheio. É impressionante, né? É impressionante. A diferença. Eu gosto, eu já tive um restaurante, assim, um restaurante que era basicamente de comida árabe. O restaurante não era um bistrô pequeno, era muito mais prazer do que... O Caporal, acho que nós vamos vir no programa aqui fazer um programa para Sexta-feira Santa, nos lembrar um pouco do Kaftas, esse restaurante chamava o Kaftas, mas era de comida árabe. Lá pelas tantas, nós inventamos fazer um dia por semana, só funcionava um dia à noite. E era um bistrô para prazer mesmo. Né? E nós inventamos um dia, lá pelas tantas, a ideia dele, vamos fazer um dia do risoto.
nas quartas-feiras vamos fazer risoto. Assim, então vamos fazer 4 tipos de risoto variados. Começou a aparecer os fregueses, os normais, os amigos, começaram a aparecer naquele dia para comer risoto, porque é um negócio que chama atenção, é gostoso e é agradável de fazer. E é prazeroso também, né? É agradável, prazeroso de fazer. Hoje é impossível, eu não sou sempre assim, é que tu está me inspirando com a tua história, está me inspirando a falar bastante. Então agora vou apresentar para vocês mais uma vez a Aline Alves com seu risoto aos queijos. Né? Vamos Isso lá. mesmo. Começa o teu trabalho aí. Bom, e qualquer coisa eu estou te ajudando. Tu já viesse com o mise en place quase pronto. Vi com tudo já pré-pronto, tudo picadinho. E o teu caldo? Trouxe o caldo também. Ah, tu fizeste um caldo pronto? Fiz um Como é que tu caldo. fizeste o teu caldo? Conta para o espectador, senão ele vai pensar que é uma água. Senão ele vai pensar que é uma água. Não. É assim, ó, na gastronomia a gente não utiliza nada industrializado, né? Então... Tu vai dizer isso aqui, daí eu vou ter que fazer mais um discurso, porque todos os dias eu falo sobre isso aqui. Eu digo assim, não nada contra o produto industrializado. Não, nada contra. Que deve ser. Ontem mesmo nós tivemos uma aula com cozinha natural aqui, né, com um bolo, aquela coisa. Então nós conversamos muito sobre isso com a Patrícia Guerreiro, que esteve aqui ontem. Né? Nós conversamos muito sobre a industrialização. Eu acho que não tem nada contra, até porque a gente... o exemplo que eu sempre dou, não tem problema nenhum aí no supermercado, no freezer, pegar uma pizza pronta ou uma... Mas isso tem que ser uma excepcionalidade. De vez em quando, Mesma coisa que é o seguinte, todos os dias pegar um saquinho e dar pro teu filho de batata frita. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Mas vamos lá. Então, eu fiz o caldo. Sim. Não é uma simples água, tá? Eu utilizei cenoura, cebola, tomilho. Isso mesmo. Coloquei tomilho, coloquei o salsão. Coaste, né? Pronto. Coei, tá aqui. Isso daqui a gente pode deixar pronto, congelado, e na hora que tu for utilizar, só tira, esquenta. Eu sempre tenho em casa um freezer um molho de peixe, um molho com água de polvo, alguma coisa assim, e vou separando aquilo. Vai separando porque é menos trabalho, né? Mesmo, que eu couve e dura depois. bastante. Courbion é legumes e coisas assim, nós já conversamos sobre isso aqui, né, gente? Vocês se lembram disso. E o caldo de legumes, ele é coringa, né? Sim, claro. Ele vai para carne, ele vai para o frango, ele vai para qualquer um. Legumes tem que ser sempre. Né? Então, hoje eu trouxe aqui uma panela wok, mas se não tiver em casa, né? A frigideira mais altinha. Nós temos uma frigideira assemelhada aqui que podia, mas como tu fizeste a tua... Eu trouxe na minha wok. Nós vamos fazer o seguinte, Aline, vou ajudar o Chico aqui, que é o nosso câmera daqui. Como isso aqui já está quente, já está pronto. Já, vamos desligar. Pode desligar, a gente depois pode ligar, se mais no momento, na hora de mexer. Claro, já está bem quente também, até a hora da gente utilizar, ele vai permanecer quente. Então aqui nós temos a nossa boa e velha manteiga, né? Sem sal. Sem sal. Por que é sem sal? Temos vários queijos com sal ali, né? E manteiga com sal nunca é o ingrediente mais utilizado e mais aconselhável. A não ser que a receita especificamente seja com manteiga com sal, todas elas que eu conheço são sem sal. Tudo com sal. Tudo sem sal, tudo sem sal. Então colocamos ali um pouquinho da nossa manteiga. Vamos deixar derreter um pouco. Esse fogo é forte, viu, ali? Muito bom o fogo. Por isso que eu estou te dizendo para não queimar nossa manteiga aí. Colocamos a manteiga. O risoto sempre tem vinho. Eu acho que a Aline trouxe só uma garrafinha de vinho, em vez de trazer uma garrafona. Eu trouxe uma garrafinha de vinho. Só pequenininha? Pequenininha, mas que coisa, que mãozinha, hein? Barbaridade. Não, sobrou meio ainda. Não? Sobrou, bom, então nós vamos antes do final do programa, a gente vai fazer um brinde, nem que seja só para lembrar o espectador que isso aí merece. Pá, graças a Deus. Mas eu deixei guardadinho ali, né? Eu ia passar no Assum hoje para pegar uns 2, 3 vinhos lá para nossa adega, que não resiste uma semana inteira, né? Mas eu não tive tempo. Então amanhã, Paulinho, amanhã eu passo por aí. Aqui eu tenho a cebola cortada em brunoise, ou seja, bem picadinho em cubinhos, bem miudinhos, né? Perfeito. E aqui a gente vai dar uma suada na cebola, uma refogada na cebola. Para depois a gente colocar nosso arroz de risoto. Certo. O que eu indico? Lá em casa, o pessoal, eles comem bem o risoto, né? Então, arroz por pessoa, de 80
a 100 gramas. Que já é bastante. Que eu utilizo. É bastante, porque isso aqui vai triplicar praticamente, né? Mas para ser bem servido, lá na minha casa, é mais ou menos isso. Só para ter uma referência, a tua referência como chefe, por exemplo, num evento que tu faças, como é que calcula? 1 quilo de arroz para quantas pessoas? Só 1 quilo de arroz dá mais ou menos 18, 20 pessoas. No cálculo também. 18, 20 pessoas. Se for só o risoto... Porque tem o risoto, porque tem o risoto, né? E tem já os recheios, né? Sem dúvida, tem carne, tem frango, camarão, né? Nunca é só o risoto, Nunca é só o risoto. Mas o risoto, ele é chave, né? Claro, sem dúvida. Tu deste para cá individual, a medida individual, e por isso que eu perguntei no 1 quilo, porque eu sabia que tu tem as experiências do coletivo e é importante. Muitas vezes a gente diz assim... Pra ter noção, né? Para ter noção, que a gente acha que 1 quilo, muitas vezes meio quilo de arroz, a gente diz, pô, meio quilo de arroz dá para... Tem 3, 4 pessoas, a pessoa faz meio quilo de arroz e diz, vamos morrer comendo arroz. E outra coisa, tu olha o arroz de risoto, tu coloca na panela e diz, não vai dar, vai ser pouco. Vai ser pouco. E sobra. E sempre sobra. É verdade. Né? É verdade. Então, é uma média que a gente faz para se comer bem. E às vezes o risoto também vai acompanhado de um filé, daí são outros acompanhamentos que tem, né? Ou é o segundo prato, então tem que ser... E mesmo dependendo do risoto, por exemplo, de queijo, como tu vai fazer hoje, ele é substancioso, né? Ele é bem forte. Então... Na verdade, o risoto, eu como inverno e verão, mas no inverno parece que te aquece a alma, assim, né? Muito boa a tua escolha. É muito bom. Eu sou, que nem dizem, eu sou a doida do risoto, né? Falou em algum evento, vamos pro risoto, né? Começando esse nosso outono aí, o outono já ajuda, né? Já ajuda bastante. Então aqui a gente já suou a nossa cebola. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, Aline, tá? Nós vamos fazer o seguinte. Como nós estamos conversando bem, né? E nós vamos terminar esse bloco para começar efetivamente. Nós fizemos, gente, o seguinte, nós não, a Aline, eu só estou aqui de querendão, né? A Aline fez o seguinte, ela derreteu a manteiga, ela não fritou a manteiga, por favor, foi gente. Derretida, bem devagarinho, para não queimar, né? Ela levantou o wok, a panela, para ela não queimar, né? E colocou... Não podemos queimar. Colocou de imediato a cebola ela suou e antes... Ela solta bastante líquido também, né? Também não é para torrar a cebola, pelo amor de Deus, tá? Então agora ela vai desligar, nós vamos fazer um intervalo, ela continua, deste ponto ela continua o risoto aos queijos do programa de Gourmets na TV de hoje. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. Com a chancela de Assum Supermercados, nós estamos aqui com a Aline Alves fazendo risoto de queijos no Gourmets da TV, RDC TV, né? Aqui o Rio Grande está ligado, né? Bom, Aline, nós interrompemos a nossa cebola que estava no ponto e agora toca o barco, né? Então, porque senão assim não termina, agora nós já estamos no tempo. Eu vou parar um pouco de falar, já estou cansado já. Né? Aqui a gente está com a cebola já suada, já transparente, ó, podem ver que ela está transparente. Nós vamos colocar no nosso arroz. Perfeito. Eu coloquei aqui 300 gramas de arroz. O pessoal hoje na televisão vai ter janta na televisão. Foi o que eu imaginei. Eu mandei a mensagem. Eu sempre falo, depois quando o bolo foi bem ontem. Tinha um bolo de batata doce antes que a Patrícia fez, estava muito bom. O pessoal já levou o bolo. Mas e depois o bolo que ficou sendo feito aqui também foi junto, né? Vou descobrir o que aconteceu. Bom, mas de qualquer maneira... Sumiu o bolo. De qualquer maneira, quando o pessoal gosta fica vendo nos estúdios aí, né, começa a fazer fila aqui no final do programa. Sim, eu mandei uma mensagem, né? Daí ela disse, olha, não precisa te preocupar com isso, mas tem assim. Vou fazer um pouquinho mais, claro. né? Tá vendo? Um pouquinho mais de arroz não mata ninguém, né? Capaz. Vamos lá, Aline. Vamos lá, então. Vamos explicar para o espectador, senão a gente fica nessa brincadeira. A gente conhece o prato. Aqui a gente... Colocar a cebola e colocou a cebola, a manteiga, né? Já temos aqui o nosso... O caldo quente. Caldo quente para finalizar nosso arroz.
Aqui eu tenho o vinho branco seco. Tu deixa, explica você, tu deixa ele dar uma refogada primeiro no arroz, depois põe o vinho. Dei uma uniformizada aqui no arroz e na cebola, né? Isso. E agora aquele cheirinho gostoso de vinho, né? Você não se preocupe, eu sempre digo, não se preocupe com o vinho do arroz, que na balada segura ele não atinge, porque o álcool todo se evapora aqui mesmo. No cozimento do arroz. A gente está aqui com o vinho e a gente percebe que a nossa água do vinho, ela já começou a ficar turva, né? Já começou a ficar turva também, né? Por causa do nosso amido do arroz. Amido do arroz. Esse é o arroz arbóreo. Então a gente deixa aqui um pouquinho até evaporar esse álcool. Até a gastronomia nossa, nessa evolução da gastronomia nesses últimos 20 anos, nos últimos 10 nem se fala, com muito mais rapidez. Nós antes a gente só encontrava em casa de importadora arroz arbóreo. Era bem difícil. Hoje, inclusive, os nossos produtores já plantam arroz para risoto. Já facilitou bastante também. Depois de evaporação do vinho, nós vamos acrescentar o caldo aos poucos. Explica para eu. Não pode faltar muito, né? Não pode faltar o caldo. Aline, eu pego. Aline, vice como eu sou um cara previdente. Olha aí, já deixou na mão. A Aline, aí, como a gente cozinha, né? E o arroz é uma receita que ela tem a base da experiência que a gente vai cada vez, então começa a dar palpite nos nossos cozinheiros aqui, tu não te preocupa. Não, pode ficar tranquilo. Se eu estiver dando palpite demais ou errado, tu dá nos dedos. Não, pode ficar tranquilo. Então, esse risoto, o segredo do bom risoto é nunca parar de mexer, né? Sem dúvida. Pra gente aproveitar bem o amido desse arroz. Então, a gente vai acrescentando aos poucos esse nosso caldo aromatizado. Perfeito. Né? E nunca parar de mexer nosso arroz. Beto, como a gente sempre refere por aqui, pena que o pessoal não tem o perfume da receita, é verdade, né? A televisão um dia ainda vai ter. Já fizeram umas experiências em cinema, né? Há tempos atrás, quando se tratava de alguma coisa com aroma, com cheiro, com perfume, trazendo no cinema. Eu acho que ainda tem, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem ainda, assim, 4D, né? Tem uma coisa assim, Ainda tem. Mexe a cadeira, solta o perfume, dá aquela baforada gelada no rosto. É bem legal. A televisão vai chegar um dia desses, ainda vai. Espero, né? Porque... Um dia desses a câmera vai ter. Tem alguns apresentadores e alguns colegas que não vão gostar muito do perfume nas redações, mas seria maravilhoso, por exemplo, uma câmera com uma chaminézinha para. Hein? Eu acho que um dia ainda vai chegar, né? Só pode, né? Porque daí a gente fica na vontade. E vamos lá com o nosso arrozinho. Agora ele já começou a secar de novo, né? Vou dar mais uma mexidinha e a gente vai acrescentar nosso caldo. Mas vocês ficam rindo desse negócio do perfume? Quando a televisão agora daqui a 2 meses e pouco fizer 1 ano, eu vou fazer uma janta com milfô, vou trazer o Pipe da moto, que hoje foi para Jordânia, foi para Londres, depois foi para Jordânia. Meu ex-colega aqui de bancada, né? O Pipe, nós começamos esse programa junto, é um cozinheiro de mão cheia. Ele hoje virou um globetrotter. A cada 3, 4 meses ele resolve passar 1 mês fora. O ano passado, em outubro, ele estava na Grécia. Agora hoje vai para Jordânia. Ele foi primeiro a Londres, que é o chão dele, depois passa 2, 3 dias em Londres e vai para Jordânia e Irã. Mas nós já combinamos. Nós jantamos no sábado, lá no aniversário da União, e nós já combinamos quando a televisão fizer 1 ano, estávamos com o chefe Lúcio lá. O chefe Lúcio é um dos chefes mais renomados aqui de Porto Alegre, né? E nós estávamos, que fez a janta, nós estávamos combinando do Lúcio vir aqui no programa e nós fazemos uma comemoração no aniversário de 1 ano da RDC TV. Eu estou contando uma história que era para ser surpresa. Estou contando uma... claro. Acabou a surpresa. Acabou a surpresa, com 2 meses de antecedência. Olha só, se a gente perceber, o nosso arroz ele já dobrou de volume. Dobrou de volume, tá ficando bem cremoso.
né? Vocês vejam, lindo. Só para contribuir com a classe da Aline aqui, ela está colocando aos poucos o caldo que ela já havia feito, um caldo de legumes, que realmente para um queijo, arroz ao queijo, é o ideal. É o mais apropriado. É o mais apropriado, sem dúvida, senão vai ficar forte demais. Sim. Né? E vai contrariar o próprio queijo. Né? Tem o queijo que dá todo o sabor no risoto, né? Sem dúvida. Aqui ele está bem neutro de sabor, né? Mas ela está colocando aos poucos, com parcimônia, esse caldo, exatamente para desenvolver o cozimento do arroz e soltar esse amido dele e ficar cremoso. Que é o segredo do nosso arroz, né? Do nosso risoto, né? Sem dúvida. Tem muita gente que acha que o risoto tu bota ali para cozinhar e deixa, né? Não. Não tem nada a ver. E o molho aqui vai dar cremosidade, claro. E aí acrescenta várias coisas. Sem não, dúvida. né? Nosso risoto, o segredo dele é esse caldo cremoso que fica assim na são volta do arroz. São coisas absolutamente diferentes, aliás, todas as culinárias, só para a gente comentar que vale a pena, são coisas absolutamente diferentes. Um risoto, a moda italiana, como é o nosso aqui, um arroz com galinha, que tem arroz com galinha, coisa maravilhosa, das coisas... É verdade, bem feito, é maravilhoso, né? Mas é diferente, é outra história. É tudo, né? Bem diferente. Um carreteiro, o nosso tradicional carreteiro, os nossos puristas gaúchos, comem aquele carreteiro branco, com arroz cateto quase, né? E charque, esse era o prato tradicional, sem nenhum tempero. Bem bem simples, né? Bem simples. Aliás, fica gostosíssimo, né? Agora, eu já gosto de fazer um carreteiro. Agora estou recebendo eu tenho um advogado, amigo meu, o Cataneu, lá de Pelotas. Ô, doutor, tudo bem? Na semana que vem nós temos que estar aqui, hein? Importante. O Cataneu, ele também tem uma fazenda. E ele agora, esse fim de semana, ele fez charque de cordeiro. Ah, né? Que delícia. Ele fez charque de cordeiro e me prometeu trazer. Ele perguntou ontem para mim ainda qual era a peça que eu queria do charque que ele fez a semana passada. Escolher a dedo. E eu disse assim, me traz um pernil que é para render mais. E eu prometo para vocês aqui, para minha equipe toda e para vocês na televisão, fazer um charque de cordeiro aqui da melhor qualidade quando o Cataneu me trazer. Doutor Cataneu, estou ali esperando. Mas daí tu me chama também, né? Não, eu aviso. Aí tu me chama. Estamos aí. Certo? Que é bom, né? Agora, são coisas absurdas. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando com arrozes absolutamente diferentes. Hoje nós estamos com o risoto da Aline Alves, o risoto de queijo, que eu estou amando. Apesar de ter a janta do União Cooks, né? Eu já sei que não vai ter fila aqui, eu já sei. Será que vai sobrar? É que tu é o número 1, né? Tu é o número 1. Eu pelo menos vou provar antes deles. Não tem erro. Ai, Aline, vou te contar. Mas não é bom um programa assim? A gente claro, fazer um programa descontraído ótimo. desse, com vontade? Certeza. Não. Ele não almoçou de novo. Tá ficando famoso isso, né? Mas tu já sabia que ia sair o risoto? Sabia, claro. Se eu tenho minha produtora a mil, ela passa a tarde toda me projetando, pá. Isso, então, aquilo, aquele outro. Uma querida. A Alexia, um achado. Agora a gente vai acrescentar mais um pouquinho do nosso caldo. É a paciência, né? Sem dúvida. Tem muita gente que não tem essa paciência de ficar aqui, já reclama que tá doendo o braço, né? Não é? Mas... Quem gosta, gosta. Quem gosta, gosta. Não importa quantas horas fica na cozinha. Eu sei que pra gente fazer, por exemplo, principalmente um risoto italiano, a moda italiana, este nosso aqui, em grandes quantidades, ele tem que ter é essencial que se tenha um pré-cozimento, né? Sim, porque senão a pessoa... E um resfriamento também, né? Imediato. Vocês imaginem uma pessoa ter que fazer um risoto para 100 pessoas, um chefe ter que fazer para 100 pessoas um risoto, por exemplo, né? Ou 200 ou 50, né? Ela não pode dispor, ou tem um restaurante que tenha várias etapas, não pode fazer. Momento, por exemplo, né? um restaurante que tenha 50 ou 60 lugares e tem no seu cardápio risotos, ele tem que estar pré-preparado esse arroz, porque senão ele não consegue dar vencimento. Não dá vencimento, não pode fazer. Isso aí leva 20 minutos para fazer, mas vocês imaginem fazendo em grandes quantidades ou sequencial.
em pequenas porções. Então tem pequenas que ter... porções, também tem empratamento, claro, né? tudo é uma isso. porção de coisas, então né? Tem toda uma técnica, por isso que existem escolas, existem experiências, existem cozinheiros de muitos anos que aprenderam como autodidatas, existem as faculdades como a Aline cursou exatamente para nos dar esses times, né? E cada um vai seguir sua vida da maneira como encontrar. Como diz uma professora minha, né? Confia na técnica. Confia na técnica. Confia na técnica, né? Eu vivo dizendo isso. A gente aprende muito como na cozinha, com as mães, mas agora, depois que aprendeu a técnica, a gente consegue inovar, né? Consegue inovar, consegue colocar o nosso toque, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ou no erro, tu consegue acertar, né? Sim. Eu tive uma história muito engraçada, né? No segundo semestre, essa minha professora que falou assim, confia na técnica, né? Nos passou o planejamento da cadeira de pães. Sim. E ela falou isso, aquilo, aquele outro, que nós vamos... Quando chegou no final, eu levantei a mão, né? Me diz uma coisa, se é pro curso todo ou é só pro semestre? Né? Porque tu sabe que pães não é fácil, né? E aí ela passa 300 pães pra gente fazer. Sim, claro. Pessoal, nós estamos aqui terminando o nosso terceiro bloco. A Aline vai terminar no último bloco. O nosso risoto está praticamente pronto. Agora precisamos só acrescentar os arroz, ou acrescentar os queijos e os detalhes do prato, que ela vai colocar um pouquinho de sal, essa coisa toda. Então, nós estamos terminando esse bloco. Nós voltamos em seguida. Estamos apresentando Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. A chefe Aline está com o seu risoto, a parte básica dele pronta. Nós vamos fazer o seguinte, ela vai colocar um caldo final. Vou colocar na mão dela Hoje nós temos um brinde bem... A Aline é da cerveja, mas ela vai fazer um brinde. Pega nosso branco, vinho branco, que nós utilizamos, o mesmo vinho utilizado na receita. Nosso risoto. Muito obrigado, Aline. Nós sempre brindamos, eu digo para o espectador que nós brindamos antes do final do programa, não no final do programa, porque é para dizer o seguinte, a vida continua. Ah, com certeza. Então, saúde. Vamos lá, saúde. Vamos lá. Muito gostoso. Então aqui, a gente está acabando o nosso risoto, ele já está no ponto certo, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimentinha. Dedo de moça? Dedinho de moça, bem picadinho. Para dar gosto. Para dar um saborzinho que especial. Na verdade, o dedo de moça não é uma pimenta, ela não é agressiva, né? Ela, se tu colocares ela na medida correta. Na medida correta, tirar a sementinha, isso mesmo. Todo tratamento ela dá correto, gosto. Ela é uma pimenta para dar gosto aqui mesmo. Eu tenho um pouquinho de pimenta preta. Pimenta moída na hora, né? Sem dúvida. Outro perfume. Em homenagem a esse ao meu colega Pipe da Mota, que está voando para Londres agora, nesse momento, né? E ele é o craque, aqui o apelido dele virou na televisão Pipi Pimenta. Pipi Pimenta. Que se caracterizou de colocar pimenta. Bom, aqui a gente já está, então. O arroz está pronto. Temperando o arroz. Nosso arroz está pronto. E agora vamos com o queijo. Agora nós vamos com o nosso queijo. Quais são os queijos que tu está utilizando aqui? Estou usando o gorgonzola. Perfeito. O gruyère, o parmesão e vamos finalizar com o brie. Tá? Vou colocar um pouco, porque né, a gente tem que ver o sal direitinho, né? Sem dúvida. Mas é em torno de 50, 60 gramas de cada queijo, né? Ou seja, para... O brie a gente vai finalizar. Sim, que o brie é mais cremoso e ele tem que ser, senão ele se perde no meio dos outros. Então aqui a gente vai derreter, né, nossos queijos. Olha que beleza, gente. O queijo é sempre uma pedida boa, né? Sem dúvida. E agora tem muita gente que tem a intolerância, né? A lactose, mas já existem os queijos, né? Sem lactose. Sem lactose. Mas de qualquer maneira, é como essa tendência culinária, tendência não quer dizer que vai ser majoritária, mas essa tendência que existe hoje, né, ela abrange quem gosta, né? Claro. Quem não gosta, continua. Quem gosta quem não seja intolerante. Que tem gente que passa bem mal, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Às vezes a gente recebe
um convidado na nossa casa ou até mesmo no nosso evento, a gente tem que perguntar. Tem que perguntar. Tem que ter uma alternativa aí. E tem que ter uma alternativa, na verdade. Tem que ter uma alternativa para que isso não prejudique, eu tenho uma filha que não é que seja intolerante, a mais moça, a Karina, a Fernanda, já troquei. Ela não é intolerante. Só pegar uma colher. Aqui, colher que nós temos aí. Vamos ver como é que ficou de sal. Nosso arrozinho. Acho que podemos acrescentar um pouquinho. Vamos, filho. Eu tenho um salzinho aqui, já com alguns temperos que eu fiz em casa mesmo. Sim, sal. Salzinho grosso, alguns temperinhos já no sal. Temperos desidratados, né? Perfeito. Eu tenho sal desidratado aqui feito para um amigo meu que está morando em São Paulo agora. Ele vou acrescentar mais um queijo. E o brie, não te esquece. E o brie, com certeza. Nosso querido brie. Agora aqui eu vou dar mais uma mexida aqui nesses queijos maravilhosos. Hoje o pessoal da televisão vai achar que foi pouco arroz. Porque vai faltar. Não, mas calma que eu tenho ali mais um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Hoje vai todo mundo comer bem. Quando eu comecei a acrescentar os queijos, eu dei uma desligada no fogo, porque o nosso arroz já tá pronto, né? Pronto. Eu tenho certeza. Olha que coisa mais linda tá isso. Já derreti ali, vou colocar nosso brie. Finalmente, e aí ele fica mais inteirinho no nosso arroz, né? Ai, minha tia! Oi, tia! Vem, Regiane, pra cá. Beijo, tia! Tá aqui nosso risoto. Como é que tá de sal, Calil? Tá perfeito. Não precisa mais. Então agora vamos colocar a nossa manteiga para finalizar o nosso risoto. Certo. Que serve de manteiga para dar a cremosidade. Nosso brilho e a cremosidade, né? O brilho e a cremosidade. Beleza. O cheiro tá muito bom. Ah, minha prima, beijo, prima. Saudade tua. A Fernanda Kepzinski. Tá aí, né? Tá certo, que bom. Então, pronto, finalizamos aqui. Vamos tu provou o sal? Tu provou o sal, né? Eu provei, tá ótimo, muito bom, Aline, tá muito bom. Tá, então vamos servir e vamos colocar os nossos... Não sai da televisão, vem pra cá, vamos fazer assim, ó. Pronto. Tá. Faz assim, a gente serve assim, serve um prato, serve outro. Tá. Eu tô devendo um chapéu. Um prato de risoto aqui para a culpa é minha, mas não tem importância. A gente tem o fundo aqui, né? Tem um prato fundo que vai resolver. Já ajuda bastante. Mas tinha que ter trazido de casa, mas lá no assunto eu fiquei de pegar e acabei esquecendo. Tá bom assim? Tá ótimo, eu acho que tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá? Nossa ceboletezinha. Assim? Isso aí. Tu é chefe, eu só tô dando palpite aqui. Vai. Eu boto o teu gosto. Tá. Esse é teu prato. Deu. E aqui eu fiz um crocante. Tipo tui. De parmesão. Isso. Um crocante de parmesão. Vamos colocar ali na bancada depois? Vamos colocar. Aqui, Sirvo mais um? Serve mais um. Sem dúvida, isso aqui. Olha que beleza, Natana. Que cheiro! Olha que beleza que o espectador tá presenciando aqui na nossa RDC TV. Essa maravilha que a Aline nos preparou, né? E eu vou fazer ao contrário hoje pro espectador. Vou deixar ele na bancada ali. Isso, Aline. Nossa, ceboletezinha. E o nosso crocante. Eu vou agora, Aline, como nós estamos chegando ao nosso momento crucial do programa, eu vou fazer, já que já tem fila por aí, né? Olha eu vou aí. deixar ali aquelas belezas que tu preparaste. Vou botar um pouquinho mais de pimenta aqui. Tá? Coloca, capricha na pimenta. Um pouquinho em homenagem ao teu amigo. O pimenta, né? E o crocante de parmesão. E vou tomar a liberdade de tirar os óculos, né? E vamos fazer o encerramento, quase encerramento do programa com uma prova ao espectador para dizer assim, espero tá que muito goste, bom. Né? Gente, aqui ao lado da Aline Alves, vocês procurem a Aline Alves, personal chef no Instagram, que ela vai estar à disposição de vocês para uma maravilha dessas, mas principalmente para nos dar o prazer da presença dela aqui no nosso Gourmet da TV. Com licença, só um momento.
E aí, olha, Calil? eu não tive condições de provar muito menos, eu quero mais. Né? Não deu pra sentir o sabor ainda. Deu muito, mas eu quero mais, porque senão... Com licença, gente, mais uma vez, olha... Aline, o teu arroz tá no ponto, tá al dente, ele tá... Os queijos não se interpuseram entre si, o brie deu um toque todo especial nele. Finalzinho, né? O fundo do parmesão ficou excelente, né? E o gorgonzola deu a sua rascância, né? Pô, eu tô ficando bom nisso, hein? Sem ficar aquele forte, né? Que o gorgonzola a gente tem um pouquinho de medo, né, Calil? Claro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o Roquefort, que é um queijo o dobro do preço dos outros queijos, mas ele é uma receita, ele sempre é uma instigante na receita, mas tem que ser só ele e tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito Eu gosto de fazer, cuidado. por exemplo, um ravioli de Roquefort, que é uma coisa maravilhosa, mas tem que ser só ele, não pode misturar muito. Com certeza. E no próprio como o risoto é italiano, a gente usa o gorgonzola mesmo para não ter problema, porque ele se mistura com os outros queijos de uma maneira muito boa. Como era de queijos, né? A gente não pode exagerar demais em nenhum nem outro, olha, né? Sinceramente, o que eu disse aqui na tua frente, no espectador, exatamente os queijos que tu escolheste, eles fizeram na medida exata. O gorgonzola deu a rascância final e o parmesão um fundo maravilhoso, né? Se nós estivéssemos provando deu vinho... equilíbrio, né? Deu equilíbrio. Então, eu quero dizer que nós fomos muito bem no programa de hoje. Eu falei muito, eu acho hoje estou nervoso, porque vou descobrir agora quem é que colocou o hino adversário na hora do programa, né? Mas não tem problema. Esquece isso. Não fica com raiva. Bom, de qualquer forma, mais uma vez, eu quero agradecer a presença da Aline Alves aqui, essa simpatia, essa alegria, esse prazer que ela teve de cozinhar para nós aqui, mostrar um risoto aos 4 queijos maravilhoso, realmente aos 4 queijos e realmente muito bem feito, não só com o milfo, mas com a qualidade que o talento dela nos permitiu. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, gente, pela assistência de hoje. E tenha uma boa noite. Até amanhã com Gourmets na TV, patrocínio de Assum Supermercados. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade.